Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Na graça e na paz de Deus. Eu queria mostrar para vocês aqui que eu acabei de fazer uma rega nas plantas, então alguns cuidados que eu tenho, né? E eu gostaria de passar para vocês que devido às regas, às vezes dependendo do horário que a gente faz, né? Eu, no caso, nessa época aqui do frio, do inverno, né, que vem chegando o inverno, vai ficando frio, os substratos, dependendo do substrato que você utiliza aí no seu cultivo, demora um pouco mais para secar, né? Então tudo isso a gente tem que observar, né, pessoal? Um vaso de plástico, né? Se ela tá num substrato assim que contenha um pouquinho de esfagno, cascas de pino, são substratos que demoram um pouco mais para secar. Então a rega tem que ser um pouco menos constante, né? A gente fazer as regas menos vezes, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, tipo, se você costuma fazer 2 vezes na semana, diminuir, fazer uma vez só, né? Então, o que é importante também é padronizar os vasos que a gente utiliza, padronizar o tipo de substrato, para que a gente possa ter um controle melhor. Tá? Mas o intuito nesse vídeo meu é para que vocês observem após a rega, né, das plantas, né, principalmente nessa época de inverno, ficam acumulados água, porque as brotações elas fazem como se fosse um copinho, como dá para vocês perceberem aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma posição melhor. Não sei se assim vai ser, tá difícil. É mais isso que eu queria mostrar para vocês, que elas formam como se fosse um copinho, né, que tem as brácteas, né, que é essa parte aqui, olha, da planta. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, para eu poder mostrar melhor para vocês. Acho que assim vai ficar melhor. Ó, tem as brácteas, né, vem a brotação, tem as brácteas, e essas brácteas ainda estão verdinhas, e ela forma como se fosse um copinho para proteger a nova folha, o novo pseudobulbo, por um tempo. E depois elas secam e a gente pode tirá-las, inclusive, né? Porque na natureza os passarinhos usam essas brácteas secas para fazer ninhos, então eles fazem esse trabalho. E no nosso cultivo a gente teria que fazer esse tipo de trabalho para que não juntem cochonilhas, pulgões, né? Que é uma morada, né? Infelizmente a gente sabe disso. E essas pestinhas estão sempre aí no nosso cultivo, estragando um pouquinho as nossas belezuras. Então nesse copinho formam, né, essas pocinhas de água, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tem um pouquinho de água ali. É que o meu celular tá muito legal hoje comigo. Tá uma bênção. Olha, tem as duas, na verdade, essa e essa. Elas têm água, então junta essa água aqui dentro, né? Então, se vocês puderem, no caso, virar esse vaso, né? Virar nessa direção assim, tá? De uma maneira que vocês não acabem com o substrato que tá ali dentro, né? Vira o vaso, dá uma batidinha e essa água sai, né? Eu não vou conseguir fazer aqui com uma mão só, mas é mais ou menos isso que eu faço. Eu viro o vaso de uma maneira que não derrube o substrato e dou uma batidinha de leve na folha para que não quebre, né? Porque esse brotinho ainda é muito tenro e pode vir a quebrar. Aí essa água sai dali. Ou então eu posso soprar, né? Essa aguinha, eu dou um soprão ali e ela sai, né? Ou eu venho com cotonete, que daí já é uma maneira uma maneira um pouco mais difícil, né? Como a gente tem várias orquídeas, é difícil a gente vir com cotonete, um paninho e ir secando tudo. Então a gente faz geralmente de uma maneira mais prática, tá? Então era esse o cuidado que eu queria passar para vocês, né? Pelo fato de juntarem, né? Algumas plantas realmente elas juntam, né? Elas fazem esse copinho, né? Que nem esse novo broto aqui, olha. Entendeu? Então, após as regas, vocês observarem isso, para que não venham vir a
surgir apodrecimento de brotos, né? Uma das plantas que aconteceu isso comigo, deixa eu ver se eu consigo pegar o vaso aqui, foi essa Cattleya, né? Que é a minha Cattleya alba. Deixa eu colocar ela aqui num lugarzinho, de maneira que eu não derrube os outros vasos. Com uma mão só é tudo mais difícil. Então ela tava com essa brotação aqui, que inclusive tá até meio molinha, porque ela veio apodrecer o outro brotinho que tava aqui. Então eu vi ele podre, eu já cortei com a faquinha, passei canela, bastante canela, tá? Então eu tô tendo esse cuidado, porque esse broto também faz esse copinho. Então quando eu molho, eu procuro molhar somente o substrato em torno do vaso, para que isso não aconteça. E não molhar também, inclusive, a vegetação que tá com espata floral, né? Essa aqui, no caso, já secou, eu tirei, né, a bráctea seca. Então, essa não vai ter mais o perigo de juntar água ali. Mas essa aqui, o brotinho tava bem novinho, tava lindo, e eu perdi o brotinho, tá? Então, fiquei com medo, acabei cortando ele rapidamente, né, assim que eu vi. E já passei canela ali, já secou, esse novo brotinho aqui já tá produzindo raízes ali, né? Então, esses os cuidados que a gente tem que ter no caso de fazer fazer as regas, tá? A gente poder observar, né, pessoal? Acho que não vai focar. Queria mostrar de novo pra vocês essa belezinha aqui, mas não vai focar. Deixa eu ver. Não consigo focar. Mas então é isso. Eu queria mais pedir pra vocês, né, que às vezes acontece, a gente acha que são fungos, né, alguns fungos, e se isso perdurar, no caso, se a gente não perceber, pode geralmente surgir realmente os fungos e acabar com a nossa planta, né? Desse apodrecimento do broto, ele pode passar por toda a planta e essa planta vir a morrer, né? Então é uma observação importante para a gente fazer logo após as regas, tá bom? Era mais isso que eu queria passar para vocês, né? Eu espero ter ajudado, tá bom? E nessa época do inverno, pessoal, procurem observar, né? No cultivo aí de vocês, se vocês têm, o cultivo é mais vaso de barro, né, ou de plástico, tentar, no caso, sentir o substrato, se o substrato realmente está seco, para daí vocês virem a regar, né. É um cuidado a mais aí que a gente tem que ter nessa época do frio, porque o substrato realmente demora um pouco mais para secar. E a gente tem que ter esses cuidados, esses devidos cuidados, né? Porque o sol é um pouquinho mais fraquinho, vamos dizer assim, né? Não chove tanto, é uma época seca, né? Na minha região aqui é seco, né? Não chove praticamente essa época do ano, chove muito pouco. Então a gente tem que regar sim as nossas orquídeas, porém ter esse cuidado aí. Ou padronizar o cultivo, né? Ou então a gente observar essas coisinhas aí. Tá bom? Observar o substrato, se realmente está seco para vir a molhar novamente, para que a gente não perca essas belezuras aqui. Fiquem aí com a minha Rodriguésia Decora. Eu deixo um beijo grande para todos vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, pessoal. Beijos e até o próximo.